Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma proposta de emenda à Constituição. Proposta pelo senhor General Peternelli e outras pessoas também, certo? Ela tem como data 2019, mas na verdade ela já vem aí de mais para trás um pouquinho. Qual é o objetivo dessa PEC, a PEC 206 de 2019? Ela tem como finalidade dar uma nova redação ao artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal, no parágrafo 3º. Nesse artigo ela quer adicionar uma coisinha que ela é muito importante para a sociedade brasileira. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender direitinho do que é que eu estou falando, certo? Porque ela quer cobrar mensalidade nas universidades públicas. É isso mesmo que você ouviu. Cobrar mensalidade nas universidades públicas. E calma, eu não estou distorcendo a informação. Mas você vai dizer, eu já li e eu sei que eles estão querendo cobrar de pessoas ricas. Vamos lá. Eu vou ler, certo, aqui na íntegra para vocês. É curtinho, certo? Esse vídeo vai ficar rapidão. Olha como é que está escrito. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal passa com a seguinte redação. E aí a proposta. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ressalvadas a hipótese do artigo 207, parágrafo 3º. Então é isso que eles querem mudar, porque lá vai dizer o quê? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E não tem essa ressalvada hipótese, não. É gratuidade para toda e qualquer pessoa do Brasil. E aí, o que é que eles colocaram aqui? No artigo 2º, o artigo 207 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte terceiro parágrafo. As instituições públicas do ensino superior devem cobrar, ou seja, devem cobrar mensalidades cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição, e respeitados os valores mínimo e máximo definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Eu vou ler mais uma vez para vocês entenderem aqui do que é que se fala. Garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes. Ou seja, a universidade pública ela não vai ser mais pública. Ela vai ser uma espécie de uma faculdade privada com bolsa para quem não tem condição de pagar. Então vocês conseguem ver que o panorama, a proposta, né, ela já muda o panorama da universidade pública. Ela passa para ser privada e pública para aquele que não tem condição. Ou seja, se você parar para pensar, o paradigma das universidades ele já vai mudar, porque a proposta, eu vou ler para vocês aqui a justificação. Quando você lê a justificação, se você não tem um entendimento claro do que é a universidade, do papel dela e de como ela é gerida, vai parecer muito bonito, porque vai dizer assim, em 2017, o Banco Mundial divulgou um estudo demonstrando que a cobrança das mensalidade nas universidades públicas brasileiras seria uma ótima forma de diminuir as desigualdades sociais em nosso país. De fato, a maioria dos estudantes dessas universidades acaba sendo oriunda de escolas particulares. Informação falsa, certo? Essa informação é falsa porque o número aproximado de alunos de escolas oriundos de escolas particulares é aproximadamente 30%. 30% é a maioria? Tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho que 30% não representa a maioria. Aproximadamente 30%, certo? De fato, a maioria dos estudantes dessas universidades acaba sendo oriunda de escolas particulares e poderiam pagar mensalidade. Será que você acha que tem pessoas que poderiam pagar mensalidade? Com certeza. Eu acho que tem pessoas que poderiam pagar mensalidade. Agora, essas pessoas que poderiam, elas deveriam pagar mensalidade? Eu acho que não. Vou continuar o texto, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. O gasto público nessas universidades é desigual e favorece os mais ricos. Está todo mundo lá na mesma universidade, está dizendo que o gasto é desigual em relação a quê? E favorece o mais rico. Vamos entender, se tem 70% de pessoas que não são de escola particular, que nem todo mundo que é de escola particular é rico, né? Vamos partir desse princípio de que quem estuda escola particular é rico, que na minha opinião está longe de ser isso, né? A pessoa que paga os seus impostos, na minha opinião, ela tem direito a usufruir de todos os benefícios que são disponibilizados pelo país, porque a pessoa é uma pagadora de impostos também. O rico paga mais ou menos imposto, não importa. É uma pessoa, um cidadão brasileiro, ele tem contribuído, então ele tem direito a usar, independente dele ganhar mais ou menos.
A mesma coisa como acontece com o SUS. Independente da sua renda, você pode ir lá tomar a vacina. Inclusive, a gente tem algumas coisas que só são fornecidas pelo sistema público de saúde. Então, da mesma forma que a gente tem pesquisas acontecendo, muitas coisas que só acontecem, não vou dizer que só, né, mas que preponderantemente acontecem nas universidades públicas. Aí vamos lá, vamos terminar de ler a justificação. A cobrança de taxa para estudantes que possam pagar redunda em benefício para a própria universidade pública e em nada desprestigia a educação superior. Em tese, né, porque estamos dizendo que a cobrança da taxa não vai ser um desprestígio para a educação superior. Uma vez que os docentes, ou seja, eles erraram aqui, né? Eles queriam dizer os discentes. Uma vez que os docentes que não puderem pagar continuarão usufruindo da gratuidade, como, aliás, já deveria ter sido desde o princípio e já estaríamos colhendo melhores benefícios dessas instituições. Ou seja, o texto já contém erros aqui, trocou docentes por discentes, porque não tem nem sentido. Uma vez que os docentes, os professores que não puderem pagar, continuarão usufruindo da gratuidade. Então percebam, a ideia é que todo mundo pague e somente aquele que não tem condição não pague. Perde todo o princípio da igualdade, certo? Perde todo o princípio, porque a igualdade a universidade está disponível para todos, certo? Para todos. Quando você faz isso, você está dizendo que quem ganha menos, se você ganha 3 salários mínimos, agora você vai ter que pagar uma pequena parcela. Quem ganha mais vai ter que pagar mais. Não tem noção do quanto isso implica na vida das pessoas. Quantas pessoas vão deixar de cursar a universidade e poder ter a vida transformada através da educação por causa disso? Ou seja, o impacto que isso aqui causaria nas universidades seria gigantesco. Mais na frente ele vai dizer: a gratuidade generalizada, que não considera a renda, que é como é hoje, né? Assim como é para a saúde, assim como é para a segurança, gera distorções gravíssimas, fazendo com que os estudantes ricos, que obviamente tiveram uma formação mais sólida na educação básica, ocupem as vagas disponíveis no vestibular em detrimento da população mais carente, justamente a que mais precisa da formação superior para mudar a sua história de vida. Muito lindo isso, mas pensem, se a pessoa é rica, ela estuda na universidade, e ela é rica, e ela vai continuar estudando na universidade, vai ter mais vaga para quem é pobre? Não tem sentido também. Então não vai haver mais vagas disponíveis. Na proposta não tem dizendo, para cada pessoa rica que entrar, vai ser criada uma vaga a mais para um pobre. Não tem dizendo isso, não tem. Só tem dizendo que vai cobrar. Em 2018, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou estudo apontando que de 29 países analisados, 20 cobravam mensalidades. Ou seja, eles escolheram, olha aí, o universo, nós temos 196 países, eles escolheram 29, dos quais 20 cobram mensalidade. Ou seja, olha o universo que eles foram analisar. Beleza. É claro que temos nossas particularidades nacionais, ainda mais dada a extensão continental do Brasil e suas desigualdades regionais, mas por isso mesmo, a previsão constitucional, se aprovarmos nossa emenda, das comissões de avaliação que poderão criar os cadastros de pessoas que terão direito à gratuidade, vocês estão percebendo? Ela vai passar a não ser gratuita. Ela vai ser cobrado mensalidade na universidade pública. Ou seja, não é pública, ela vai ser privada com uma espécie de bolsa para quem é baixa renda. O panorama vai mudar completamente. A gente não vai ter mais a educação da forma que ela é no Brasil, se isso for aprovado, e eu quero muito que não seja. Se aprovarmos nossa emenda das comissões de avaliação que poderão criar os cadastros de pessoas que terão direito à gratuidade, cabendo ao Ministério da Educação o estabelecimento de faixas de valores, nada impede também que o MEC estabeleça faixas regionalizadas. Idealmente, o valor máximo das mensalidades poderia ser a média dos valores cobrados pelas universidades particulares da região e o valor mínimo seria 50% dessa média. Vamos lá, então ele está dizendo que o valor mínimo seria 50% dessa média, ou seja, aquela pessoa que tem a renda acima daquele piso, né, que provavelmente seria um salário mínimo e meio, ou seja, a pessoa que ganhasse nos valores de hoje, né, sei lá, R$ 1.500, essa pessoa teria que pagar 50% da mensalidade do curso, da média dos cursos pelo Brasil afora. Ou seja, pensa em um curso de medicina que a mensalidade é por baixo R$7.000, 6, R$7.000, tem mensalidade aí que chega a R$9.000. Beleza, vamos botar 6. R$6.000, a pessoa teria que pagar aí, no mínimo, R$3.000. Mas a pessoa tem uma renda
acima daquele valor mínimo lá, que provavelmente vai ser um salário mínimo e meio. Eu estou chutando aqui um valor porque geralmente aqueles cortes que a gente tem, que aceita baixa renda, geralmente é um salário mínimo e meio. Então, se você pensar num curso como esse, medicina, direito, curso mais caro, arquitetura, alguma engenharia, o pobre não vai ter condição de cursar esse tipo de faculdade. Ele não vai ter condição. Mas isso será objeto de ulteriores estudos quando a presente mutação constitucional já estiver vigente, trazendo novos ares para o financiamento de nossas universidades. Enfim, todos os argumentos que apontam para a precariedade do ensino superior, na verdade, se somam à necessidade de cobranças daqueles que podem pagar seus estudos superiores. A medida é, de fato, necessária em nosso país. Em face do exposto, pela convicção que temos de estar viabilizando o melhor das nossas universidades, é que peço o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta de emenda à Constituição, deputado general Paternelli. Eu estava lendo uma matéria aqui também na CNN Brasil, e nessa matéria há uma discussão aqui, né? Porque o relator dela é o Kim Kataguiri, né? E vamos ver aqui um pouquinho, eu vou ler para vocês aqui, o que é que ele dá como justificativa para isso, né? Ele fala o seguinte, ó, que a proposta de emenda à Constituição 206, justamente por causa do artigo 206, propõe cobrar mensalidade em universidades públicas, como a gente já falou aqui, né? Já lemos o teor do texto. A ideia é que as instituições usem os recursos captados para dívidas de custeio, como água, luz, e que a gratuidade seja mantida para alunos que não tenham condições socioeconômicas de arcar com os custos. O valor mensal seria definido pelo MEC, até aqui, né? É o que a gente já tinha lido. Aí, lá embaixo, tem uma coisa aqui que ele falou, ele faz uma comparação. E olha aqui, ó. O estudo da entidade, né? Ele fala aqui de um estudo realizado por uma entidade aí, né? Que ele fala. Diz que o gasto brasileiro com estudantes do ensino superior público é muito superior aos países como Espanha e Itália. Mas perceba que ele faz assim, ó, que o gasto brasileiro com estudantes, e é importante a gente ter uma compreensão aqui da interpretação do texto. Ele fala que o gasto brasileiro com estudantes e não por estudantes. Ele fala com estudantes. Ele compara Espanha e Itália. Juntando Espanha e Itália, a população dos dois não dá a metade da população do Brasil. Então, obviamente, que o Brasil tem o quê? Como tem uma população maior, é esperado que ele tenha um gasto maior também. E eu acho que isso aí é meio que óbvio. Como é que a gente consegue embasar um negócio desse? É porque é aquela coisa, muita gente vai ver isso aqui, não vai ler, não vai interpretar o texto, vai pegar isso aqui e pronto, concordo com ele, vamos cobrar mensalidade, mesmo quem é rico tem que pagar. Não é assim, a proposta é igual aquele negócio da bagagem lá do avião, vamos tirar a gratuidade da bagagem, porque agora a passagem vai diminuir. Não diminui. Não vai diminuir os impostos da gente que a gente paga todos os meses em tudo que a gente compra. Não diminui, não diminui. Não vai trazer melhoria pra gente. Não vai. Isso é o quê? Quem é rico não vai estudar na universidade pública. Quem é rico mesmo vai fazer o quê? Vai estudar medicina lá naquela faculdade lá que é 15 mil reais a mensalidade. Quem é rico mesmo nem se mistura com pobre. A verdade é essa. Certo? E é diferente a pessoa que tem uma condição de vida um pouco melhor do que um rico. Então, cobrar do rico, o que é o rico? Para começar, quem de fato é rico? Quantos ricos das universidades públicas? Eu queria ter um percentual. Eu acho que esse estudo seria forte se realmente tivesse isso. Qual é o percentual hoje, atualmente, de ricos nas universidades? Pronto. Aí seria interessante a gente ter esse estudo. Porque eu, particularmente, estudei em uma universidade pública, eu não conheci ninguém rico mesmo, eu não conhecia. Olha que eu passei 8 anos dentro da universidade, porque eu trabalhava na universidade. Hoje eu trabalho no Instituto Federal. Eu não conheço ninguém, nenhum aluno que é rico. Eu não conheço, certo? Então, eu acho que dentro do universo aqui que eu já vivi, tenho 12 anos de vivência de universidades, eu nunca vi uma pessoa rica mesmo, estudando lá, que chega num Porsche. Não conheço. Mas lá tal, tem um ou outro. Quantos por cento isso representa do total de alunos do Brasil? Vamos cobrar agora de todas as pessoas que têm uma renda um pouquinho suada ali, que a pessoa trabalha, consegue alguma coisa, só porque o cara tem um iPhone, tem um carro, agora eu vou ter que cobrar a mensalidade desse cara? Acho que não. Eu acho que esse não é o caminho. Então, Kim Kataguiri, que é o relator, né, o Paternelli, foi quem criou, e o relator quem está redigindo e trabalhando nela, ele falou o seguinte, obviamente ele votou a favor dela, né, já que ele é o relator,
Não estamos eliminando o ensino público, muito menos na modalidade gratuita. Não? Interrogação, né? Não estamos eliminando o ensino público superior, muito menos a modalidade gratuita. Não, só vamos torná-la muito mais escassa, né? A gratuidade continuará existindo, mas será restrita aos alunos que dela precisam, defendeu o relator. Kataguiri disse acreditar que a cobrança de mensalidade de alguns alunos não seja retrocesso. Pelo contrário, trata-se de prestigiar a regra geral da igualdade. Esta sim, cláusula pétrea que determina no que tange as contribuições das pessoas ao Estado, que cada um contribua de acordo com sua capacidade financeira. E a pessoa que tem uma condição melhor, ela já contribui pagando impostos também, certo? Então, o que eu queria deixar aqui é que eu sou totalmente contra, certo? Isso, dentro dos moldes que ela está sendo posta hoje, que ela vai privatizar a universidade, ela vai tolher sonhos, ela vai fazer com que pessoas que têm um sonho de se tornar algo como o sonho de se tornar engenheiro, o sonho de se tornar arquiteto, o sonho de se tornar médico, jornalista, enfim, qualquer profissão que seja, muitas pessoas não vão conseguir, certo? Muitas pessoas vão deixar de alcançar os seus sonhos com essa não gratuidade da universidade, que dentro de tudo isso aqui está velado que eles querem cobrar, eles querem acabar com a universidade pública. E não é papo de, é coisa de extrema esquerda, não. Quem usa a universidade é esquerda e direita, todo mundo usa. Lá não tem, quando você vai fazer o vestibular, não tem, você, o senhor aqui é da esquerda, o senhor é da direita. Não é isso não. Não é isso não. Dentro da universidade é que é feito ciência, é o que faz com que o país seja movido. Aí você diz, que ciência? Sim, se o Brasil é majoritariamente agropecuário, você acha que esse cara que trabalha lá, que trabalha com toda essa tecnologia é formada onde? É aqui no Brasil mesmo. São as universidades que trabalham, que fazem aquilo, que trabalham para produzir vacina, para produzir tudo. Mas a vacina veio de fora. Sim, tem vacina produzida aqui também. Então, a ciência vai muito além disso aqui. Eu estou dando 2 exemplos, mas ela vai muito além, a ciência, a tecnologia que a gente tem no Brasil. E as universidades, elas são majoritariamente quem produz isso. Então, a gente fazendo com que isso seja cobrado, a gente vai tirar uma grande parcela da população. Na verdade, é o contrário do que essa proposta, a emenda, propõe. Ela vai diminuir o acesso à universidade de muitas pessoas. E qualquer país que tenha um acesso à universidade reduzido, vocês já sabem o que é que espera, né? Então, eu quero que vocês deixem aqui os seus comentários, o que é que vocês acham, se de fato devemos cobrar de quem é rico, ou se você consegue entender a mensagem que está velada por trás dessa proposta, né? Então, deixa aqui. Ou se você acha que não, tem que cobrar mesmo de todo mundo, não tem que ter nada público, tem que diminuir os impostos. Comenta aqui, eu estou curioso pelas respostas de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.